Meu nome é Fernando José Pinto. Eu sou friburguense de nascimento e de coração. Eu nasci no bairro das Brownies, na rua Sara Brownie, né, em 1940. Já estou com 7,3, né, bem vividos. Eu sou filho de Joaquim Pinto, seu Joaquim Pinto, né, um lado aí lusitano bem marcante, e de Dona Jandira Frigéria, né? Jandira Frigéria, né? Italiano, boa mistura. E a minha mãe disse que o nome dela era Jandira porque a avó, ela era do Espírito Santo, a avó dela era índia, né? E eu gostei da mistura, Itália, Portugal e índio, né? Falar de 40, uma época que meus pais, né, nos acordaram de madrugada para comer pão. Porque com a Segunda Grande Guerra havia épocas que levava às vezes meses sem ter a farinha de trigo. Bom, você valorizar o pão nosso de cada dia, né? Em 50, a tristeza de perder o campeonato para o Uruguai, né? Eu me lembro, o centro de Friburgo é a catedral, como é até hoje, né? E o ponto de automóveis ali, de táxis, né? E houve assim no final do jogo uma coisa que fica no seu arquivo, né? Um silêncio, uma tristeza, né? Mas se passou rápido, o futebol é efêmero, né? Veio 54, veio a seleção treinar aqui em Friburgo, né? A década de 50 foi uma década muito rica para o Brasil e para Friburgo. Nós tínhamos pleno emprego, né? A indústria têxtil fantástica, a sua força, a sua vitalidade, a indústria de metalurgia, né? Com grandes empresas, né? Um comércio muito forte, principalmente a partir do Spinelli. Interessante que esse programa já retratou dois, o Ítalo Spinelli, meu amigo Ítalo Spinelli, e meu amigo Tony Ventura. Uma grande escola. Lá trabalhei, meu primeiro emprego de carteira assinada. O Spinelli fazia questão disso, né? 13, 14 anos, com 14 já podia assinar a carteira, trabalhei durante anos. Bebi daquela escola, era um complexo dessa década de 50 com o Spinelli. Spinelli era construtor e vendia material de construção. Ia de transporte de carga e transporte coletivo, né? O ônibus para o Rio, viação friburguense. Havia eletrodoméstico, enfim, tudo que pudesse, oficinas, grandes escolas de ferramentaria e tal. Um grande período, 50, 60, né? Nós tínhamos uma cultura própria. Eu, por exemplo, torcia pelo Vasco da Gama, né, com o nosso cinegrafista aqui, mas o outro torcia pelo Flamengo, mas nós tínhamos vida própria, tínhamos esperança, o friburguense, que era o Fluminense, que não era tricolor, o Fluminense era azulino. Sabe por quê? Porque os italianos resolveram homenagear o manto azul de Nossa Senhora. Então o azulino, por isso ele era azulino, era o Fluminense. Joguei, a vida foi muito generosa comigo, não era lá essas coisas, não era goleiro. Era goleiro porque era gordinho e alto, né? E jogava no gol do Fluminense, fui campeão em 56, 57 pelo juvenil e em 1958 pelo primeiro time. Quem está me vendo aí daquela época sabe que o Papatito era o Friburgo, o Papatito era o Esperança, não o Fluminense, né? Tinha força, tinha tradição, mas não ganhava título. Ganhamos esse título, depois fui técnico também do Fluminense, hoje friburguense, nosso querido friburguense, que se aliou ao Serrano, né? E aí virou realmente tricolor, né? Que é o azul, branco e vermelho, se não me falha a memória. Bom, falamos de futebol. Vem aí a década de 60. Tristeza, o regime militar, 64, na minha opinião. Me casei em 62, já estou com 50 anos de casado. Nessa década nascem os 3 filhos, né? O Evandro, que é o mais velho, o Adriano e o Leandro, né? Essa década também marcou muito assim, a minha vida, o início da minha participação na vida religiosa, católico por formação. Trabalhei com Dom Clemente, cheguei a ser o responsável pela economia da Mitra, onde bebi daquela sabedoria de criar filhos, ter essa ligação forte com família. Isso foi muito marcante e decisiva na minha vida. Os irmãos Boff, Clodovis e Leonardo Boff,
Eles nos incentivavam, ao invés de começar só trabalhando na caridade, né, trabalhar e militar na política, para mudar essa realidade. Foi assim realmente o último bastião de liberdade, foi a Igreja Católica. Foi a única instituição que durante todo o tempo se colocou em favor das liberdades. Eu entrei na política por isso. O Heródoto foi prefeito por uma mudança na lei de 4 para 6 anos, né? Ele foi eleito em 82 e em 1980 até 88. Em 88, Paulo Azevedo vence a eleição e esse governo começa em 89. Eu trabalhei na Câmara, fui o relator da lei orgânica, o líder no início era o Jorge Muniz, depois eu passei a ser líder e o Jorge foi presidente da Câmara. Foi um mandato profícuo e um grande governo, né? Sem fazer proselitismo do passado, né? Onde saiu, por exemplo, a Via Expressa, que é uma obra feita pelo município, claro, com a ajuda do Estado, mas foi feita pelo município, com verba do município. Talvez tenha sido a obra mais ousada dos últimos 50 anos, né? A melhora na captação de água. Foi um grande governo. Fui reeleito para vereança, né? Do mandato que começava em 93, né? Fui eleito em 92 e fui eleito presidente da Câmara. E fico muito feliz, porque eram 19 votos, eu tive 17 e 2 abstenções, né? Felizmente não foi unanimidade, como diria o nosso Nelson Rodrigues, toda unanimidade é burra, né? Mas durante 2 anos e logo em seguida a minha grande liderança política dentro do PMDB e dentro do PSDB, então recém-inaugurado, era o Arthur da Távola, Paulo Alberto, né? E ele me convidou, fui para o PSDB e fui candidato, como Fernando Henrique, nacional, Marcelo Alencar, governador, o Arthur da Távola, senador, e eu fui eleito deputado em 94, e assumi em 95 como deputado. E eu agradeço muito o governador Marcelo Alencar pela confiança que ele me depositou, eu um homem do interior, e ele me convidou para ser o líder do governo dele. Eu fui durante os 2 anos e os anos seguintes fui secretário estadual de Educação, o que me deu talvez a grande experiência de lidar com os professores, lidar com a educação deficiente, não por falta de profissionais naquela época, né, mas por falta de recursos, por falta de investimento. E o governador fez um bom investimento, mas eu digo aqui que o que nos frustrou foi o plano de valorização do magistério, muita promessa e nada aconteceu. Isso foi um desânimo. Nessa eleição em que eu era secretário, que era deputado e fui secretário, né, que são cargos de confiança e cargos temporários, eu não fui candidato porque eu me afastei para fazer uma cirurgia, né, e vi uma eleição de fora. E aí já com final da década de 90, né, eu olhei de fora e vi que eu me senti muito bem fora da eleição. Participar da política, mas sem ser candidato, né? E eu aí resolvi me afastar. Para a tranquilidade da minha mulher, da Cecília, para a tranquilidade dos filhos, que sempre me apoiaram, né? Sempre me apoiaram, mas que nunca foram a favor da militância política. Temos que brigar muito, talvez seja a única cidade, né, que vale a pena uma mobilização total, todos os partidos, todos os segmentos, tudo que se move organizadamente. Uma cidade de 200 mil habitantes é a única que passa uma RJ por dentro dela, não tem opção por fora. Temos que brigar por isso no sentido de colher resultados e cobrar resultados disso aí. Então eu acredito muito nesse povo, acredito muito nessa cidade e meus filhos creem muito também. Há muito o que fazer e eu ainda tenho alguma coisa a oferecer. Me aguardem.